Olá, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Neste vídeo vamos fazer aqui o pré-match, vamos fazer a antevisão do jogo entre o Benfica e o Braga para as meias finais da Allianz Cup 2025-2026, Allianz Cup ou Taça da Liga. Como sabemos, o Benfica é o detentor deste troféu, porque na época passada venceu, sendo que nas meias finais venceu o Braga, que é com quem vai jogar agora, e depois nas finais venceu nas grandes penalidades o Sporting. E de facto pode ocorrer algo semelhante a esta época, porque o Sporting neste momento está a ganhar ao Vitória de Guimarães e pode atingir a final. E o Benfica vai jogar então com o Braga amanhã e também pode atingir a final. Se forem os mesmos resultados, assinamos já por baixo, penso eu. O jogo é amanhã, Leiria, é às 20 horas, e vamos então aqui falar um bocadinho sobre estas duas equipas. Esta época o Benfica já leva 32 jogos, e o Braga ainda leva mais um aqui, pelo que eu estou a ver aqui, 33 jogos. Um, Benfica, 21 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 57 golos marcados e 19 sofridos. O Braga, 33 jogos, 20 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 68 golos marcados e 27 golos sofridos. A nível de percentagem de vitórias, o Benfica, graças a Deus, e ao José Mourinho, tem aumentado. Tem atualmente 65,6% de vitórias nos seus jogos, quando comparado com a época passada toda, com todos os jogos da época passada, foram 66,7%. Ou seja, mais 1% de vitórias. Eu penso que estamos a recuperar aqui esta época. Deus nos ouça. A nível de golos marcados, 1,68 golos marcados por jogo, bem abaixo de facto dos 2,42 da época passada, e eu tenho vindo a falar muito disso. Mas a nível de golos sofridos também estamos bem abaixo, ou seja, temos 0,59 golos sofridos por jogo e a época passada, na época inteira, foi quase um gol sofrido por jogo, 0,97. Em termos de gol average, ou seja, os golos marcados menos os golos sofridos, esta época temos 1,19, é como se vencêssemos todos os jogos, vencíamos sempre por 1,19 a 0, podemos dizer assim. Mas a época passada essa diferença era maior, de facto, 1,45, lá está, causado pelo maior número de golos marcados. E aqui também é interessante ver aqui que o Braga, fala-se muito que está a fazer um campeonato muito aquém, e de facto está em quinto lugar, mas reparemos aqui que o Braga, o ano passado também a equipa não teve assim ao seu nível, diria eu, mas esta época leva 60,6% de vitórias. 60% dos seus jogos, 60,6% foram vitórias. O ano passado, no ano todo, foram 55%. Ainda é uma diferença grande pela positiva. Golos marcados também, 2,06 esta época contra 1,57. E golos sofridos também tem menos golos sofridos. 0,82 esta época contra 0,98 época passada. 1,2 de gol average, a época passada 0,59 de gol average. Quais é que são as conclusões? É que de facto o Braga tem mais vitórias, tem mais golos marcados, tem menos golos sofridos, e tem mais qualidade. De facto, apesar de hum, podemos pensar que poderia estar a fazer um campeonato melhor, e podia, está a fazer uma boa época, e não nos esqueçamos da Liga Europa, que está muito, muito bem na Liga Europa e vai passar à fase seguinte. O valor do plantel, o Benfica 350 milhões, o valor do plantel do Braga 137,9, ou seja, é mais do que o dobro. O valor do plantel do Benfica é mais do que o dobro do plantel do Braga, mas atenção, comparando com a maior parte dos clubes portugueses, tirando os grandes de fora, o Braga é de longe a equipa com o melhor plantel. Valor médio, ou seja, dividido o valor total do plantel pelo número de jogadores, do Benfica 13 milhões e meio e o Braga 5 milhões, já está. Cada jogador do Benfica vale quase 3 vezes mais do que o jogador do Braga. O jogador mais valioso do Benfica continua a ser o Pavlidis, 35 milhões. Eu penso que aqui o Transfer Market, que isto, eu vou buscar estes valores ao Transfer Market, está a ser um bocadinho forreta, entre aspas, em relação ao Pavlidis, que ele vale mais. E se ele continuar assim numa próxima atualização, vai valer mais. O jogador mais valioso do, do Braga é o Salazar, que está com um valor de mercado de 20 milhões, também está com uma excelente época, lá está. Eu aqui também escolhi como o jogador em melhor forma, leva já 27 jogos, 12 golos e 2 assistências, para o médio é muito, muito bom, e também fez épocas anteriores também já muito boas. Pavlidis, jogador em melhor forma do Benfica, obviamente, 31 jogos, 23 golos, 3 assistências, e vem de um hat-trick
e de uma grande divisão frente ao Estoril. Média de idades, o Benfica mais jovem, 23 anos, e o Braga mais experiente, 25. Média de alturas, ela por ela, 1,82 Benfica, 1,83 o Braga. Aqui é a classificação apenas para, do campeonato. Portanto, estamos a falar agora da Allianz Cup, ou seja, a Taça da Liga, não tem nada a ver com o campeonato, mas só para relembrarmos que o Benfica continua aqui no terceiro lugar, 10 pontos do Porto, a 3 do Sporting, e o Braga, cá está, 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, portanto, diria eu que hum, podia ter feito um bocadinho melhor e aí podia ali estar-me acima pelo menos acima do Gil Vicente aqui, dois ou três resultados que ficaram de facto aquém do melhor. Mas em termos de Alvarense, podemos dizer assim que está logo a seguir aos grandes. Aqui, os últimos resultados das equipas. Aqui o 2-1, derrota, ainda estava aqui o Bruno Lage, foi o ano passado para o campeonato no Estádio da Luz, uma derrota que custou muito ao Benfica. De facto, foi uma das que contribuíram para que o Benfica não pudesse ter sido campeão. Depois, na Taça da Liga, vencemos 3-0, que depois, isto nas meias finais, e depois fomos vencer o Sporting na final. Taça de Portugal, também eliminámos o Braga com 0, mas eu lembro-me de ver este jogo e o Benfica teve várias oportunidades de facto para aumentar aqui o resultado, não ser assim tão magro. E depois, no final do campeonato, eh, já quando a esperança era muito pouca em sermos campeões, empatámos, fomos empatar com o Braga e esta época, há muito pouco tempo, foi o empate de 2-2, portanto 28 de dezembro, é de facto muito, muito, muito recente, 10 dias, pouca, 3, é verdade, são uns 10 dias mais ou menos de diferença, e depois as equipas conhecem-se melhor do que nunca, diria eu, porque jogaram mesmo recentemente. Aqui os 11 iniciais previstos pelo 0-0. Penso que aqui na defesa não há dúvidas. Aqui no Benfica, meio campo também. Richard Rios lá no Silva, o Barreira está lesionado. O Arsenal na direita, Sudáquer na esquerda, Leandro Barreira e Pavlidis. Eu já vou fazer aquele meu esquema que eu costumo fazer para o 11 inicial e é de facto igual a ele, a este. Aqui do lado do Braga, de facto, jogadores de grande qualidade, Paulo Vítor, Rodrigo Salazar, Ricardo Horta, o João Moutinho, que a idade que tem, ainda é um fantástico jogador, o Gorbi Batista também está a fazer uma grande época, nas aulas, Leonardo Nel na esquerda, tem muitas assistências já, Vitor Gomes também, e também tem aqui defesas centrais de grande capacidade. Aqui, cá está, o que eu estava a dizer, o 11 inicial do Benfica, eu diria que este é o 11 inicial para o Mourinho, tendo em conta as situações atuais, com a lesão do Luke Bacchio já mais antiga, que a lesão agora do Barreira é cheia, mas este é o 11 onde o Manu está aqui no lugar do Barreira é cheia, o Austin e o Sudakov mais para descaídos para as alas e o Barreiro aqui a jogar como um número 10 defensivo, diria eu, no apoio ao Pavlidis. A única situação aqui que pode eventualmente alterar é o facto do Sudakov, na minha opinião, estar em muito má forma, com muitas perdas de bola, muitas decisões erradas que põem em perigo a própria equipa, e viu-se no jogo posterior. E no caso dele, do Mourinho prescindir dele, neste jogo, seria, na minha opinião, o Prestiani a entrar aqui para a posição que o Mourinho diz que é melhor para ele, que é aqui de extremo esquerdo, que era onde está o Sudakov. Penso que o Sidney Cabral ainda não vai jogar a titular. Pontos positivos e pontos negativos, ou pontos mais e pontos menos para este jogo. Benfica está numa boa fase, apesar das lesões que tem, não perdemos há 2 meses, ou há mais de 2 meses. Levamos em 11 jogos 8 vitórias, 3 empates, 23 golos marcados e 7 sofridos. Portanto, são aqui 11 jogos, temos mais de 2 golos marcados por jogo, em média, nestes últimos jogos, e menos de um golo sofrido. Embora aqui 7 golos sofridos em 11 jogos é de facto um bom pecúlio. Ou seja, estamos aqui equilibrados, a marcar bem, a sofrer pouco, e é de facto uma boa fase. Daí, a equipa está mais confiante, quer coletivamente, confiante nos próprios processos, na associação entre os jogadores, mas também os próprios jogadores, ao
terem mais confiança no modelo que está, que foi adotado, também têm mais confiança nas suas próprias potencialidades e vê-se aí isso em vários jogadores. Dentro desses jogadores, o jogador em melhor forma, numa forma superlativa, como eu estou aqui a dizer, o Pavlidis, de facto, não só porque ele marca, mas também pelo que ele, pela placa giratória que faz a equipa jogar. Quando a bola vai ter com ele, parece que ele já sabe bem o que é que tem que fazer, se tem que rodar, se tem que passar para a direita, para a esquerda. Perde muitas bolas, é verdade, mas é sempre o jogador, eu diria, mais criativo do Benfica e mais perigoso, e não só por marcar golos. Pontos negativos, as várias lesões que temos. Eu não sei se faltei aqui algum jogador, mas reparem: Samuel Soares, António Silva, Barreira Cheia, que tinha sido titular absoluto até agora, Nuno Félix, João Veloso, Luque Bacchio, outro titular absoluto, Bruma, potencial titular também. Portanto, muitos jogadores lesionados, uns com mais possibilidades de serem titulares do que outros, mas na verdade, por exemplo, se o Luque Bacchio tivesse, estando o Luque Bacchio lesionado, se o Bruma estivesse bem, se calhar era ele que ia jogar. Isto aqui tanto, é de facto complicado ter tantos jogadores lesionados. Não é só não acontece no Benfica, o Sporting também está a acontecer. Isto também vem provavelmente com o facto de ter sido uma pré-época muito atípica, eh, muito pouca preparação, podemos dizer assim. Os jogos depois da pré-eliminatória da Liga dos Campeões começaram logo. Mas também ter atenção que também tivemos azar, porque muitas destas lesões nem sequer são musculares, são traumáticas e portanto aí já não depende da preparação. Da mesma maneira que eu elogiei aqui o Pavlidis, vou criticar aqui o Sudakov, que de facto a forma dele está a preocupar. Ele em certos jogos pareceu que ia arrancar para uma boa época, mas de facto neste último jogo esteve muito mal, perdeu uma bola que ia dando golo. Quem nos salvou foi foi o nosso guarda-redes, e agora estava a faltar o nome, foi o Turbino. E depois também perdeu, também foi ele que perdeu o confronto com o adversário, que permitiu ao Guitane centrar a bola à vontade para o golo do Estoril. E por outro lado, outro ponto é a qualidade do Braga, que é de facto uma grande equipa, e obviamente quanto maior a qualidade do adversário, mais dificuldades vamos ter. Mas muitas vezes, quanto maior a qualidade do adversário, mais qualidade nós mostramos e, portanto, podemos fazer desta dificuldade uma vantagem para o nosso Benfica. E aqui foi a pré-match, a divisão. Vamos esperar que seja um grande jogo. O Benfica começa a jogar logo de início, não dê por uma parte de avanço, como aconteceu no jogo lá com o Braga. E pedir-vos o habitual, caso ainda não tenham subscrito o canal, subscrevam, que é 100% gratuito. Podem colocar o sininho para sempre que eu coloque aqui vídeos para serem avisados. Coloquem os vossos gostos, as vossas críticas, sugestões e partilhem com outros benfiquistas que possam gostar deste tipo de vídeo. Então, um abraço a todos e um bom jogo. Adeus.